Olá, estamos juntos mais uma vez para dar continuidade à nossa frente 2, que é a frente de Físico-Química, agora com o módulo 2, que é o módulo de unidades de concentração das soluções. Nós temos aí diversas questões e vamos aqui começar pela questão de número 1, que é uma questão muito bem feita, é uma questão do ITA, e com ela nós vamos aprender algo fundamental que vai nos ajudar até em outras questões que a gente vai enfrentar, tanto aqui mesmo como em outras provas que você for fazer. Então a questão diz assim: 1 litro de uma solução aquosa contém 0,30 mol de íon sódio, 0,28 mol de íon cloreto, 0,10 mol de íon sulfato e X mol de íon ferro 3+. Aí ele pergunta: a concentração de ferro 3+ em mol por litro nessa solução é igual a quanto? Então veja bem, veja que eu já separei aqui a concentração em mol dos íons positivos, portanto dos cátions, e aqui dos íons negativos, portanto dos ânions. Para a gente resolver essa questão, nós precisamos saber de uma propriedade fundamental das soluções eletrolíticas. Lembra o que é uma solução eletrolítica? Solução eletrolítica é aquela que conduz a corrente elétrica. E por que ela conduz a corrente elétrica? Porque ela tem íons livres. E qual é a propriedade fundamental que nós temos que conhecer para poder resolver essa questão? Lembre-se que uma solução eletrolítica, dentro dela, tem um eletrólito. Eletrólito é uma substância que, em solução aquosa, vai tornar a solução ótima condutora de corrente. Principalmente são os ácidos, as bases e os sais. Então, em toda solução eletrolítica, o número de cargas positivas e negativas são iguais. Ou seja, sempre que você coloca um eletrólito dentro da água, por exemplo, um sal ou uma base, que geralmente se dissociam, quando ocorre uma dissociação iônica, o número de cargas positivas e negativas vão ser iguais. E quando você coloca um ácido dentro da água que se ioniza, quando ocorrer essa ionização, o número de cargas positivas e negativas serão iguais. Ou seja, toda solução eletrolítica é eletricamente neutra. O número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas. Para você compreender o que eu estou lhe dizendo, eu coloquei aqui uma observaçãozinha, um eletrólito qualquer, que é um sal, é o sulfato de alumínio. Esse sal dentro da água vai se dissociar. Vamos fazer a dissociação iônica do sulfato de alumínio para a gente confirmar que após a dissociação o número de cargas positivas e negativas serão iguais. Então o alumínio ele tem carga 3+, e o sulfato ele tem carga 2-. Você pode usar essa inversão aqui para saber a carga do cátion. A primeira parte é sempre positiva e do ânion, a segunda parte é sempre negativa. Então, quando esse sal se dissociar, ele vai liberar o quê? 2 mols de íon alumínio e 3 mols de íon sulfato. Foi isso que eu coloquei aqui, 2 mols de Al3+, e 3 mols de SO4 2-. Então, vamos agora contar as cargas positivas e negativas. Quantas cargas positivas? 2 vezes 3, 6. 6 cargas positivas. Quantas cargas negativas? 3 vezes 2, 6. 6 cargas negativas. Então, meu amigo, independente do eletrólito que você colocar dentro da água, um ácido, uma base, um sal, quando ele se ionizar ou quando ele se dissociar, o número de cargas positivas e negativas serão iguais. Então, agora, usando esse princípio, que toda solução eletrolítica é eletricamente neutra, nós vamos encontrar quantos mols de ferro 3+ tem nessa solução. Nós estamos considerando aqui, para efeito de raciocínio, 1 litro de solução, ok? Então vamos lá. Em 0,30 mol de cátion sódio, quantos mols de cargas positivas você tem? Basta você pegar 0,30 mol e multiplicar por 1. Por que multiplicar por 1? Porque cada cátion sódio só tem uma carga positiva. Então, em 0,30 mol desse cátion, você vai ter 0,30 mol de cargas positivas. Se você entendeu, vamos para o próximo cátion, que é o ferro 3+. Veja que eu tenho X mol de ferro 3+.
Em X mol de ferro 3+, quantos mols de cargas positivas eu tenho? X mol vezes 3. Então vai ser X mol vezes 3, que dá 3x mol de cargas positivas. Vamos contar aqui, ó, quanto é que está dando o total de cargas positivas nessa solução. Está dando quanto? Está dando 3x mais 0,3 mol de cargas positivas. Então, meu amigo, se essa solução tem 3x mais 0,3 mol de cargas positivas, o que nós fizemos com as cargas positivas, eu vou fazer agora com as cargas negativas, ok? Então, vamos nós agora para o cloreto. Em 0,28 mol de cloreto, quantos mols de cargas negativas eu tenho? Vamos lá, você já pegou o raciocínio. Você vai pegar 0,28 mol e multiplicar por 1, porque cada cloreto só tem uma carga negativa. Então, isso vai dar 0,28 mol de cargas negativas. Vamos para o próximo. O próximo é o ânion sulfato. Em 0,10 mol de sulfato, quantos mols de cargas negativas nós temos? 0,10 mol vezes 2, que vai dar 0,20 mol de cargas negativas. Quanto é que está dando o total de cargas negativas nessa solução? 0,20 mais 0,28, que dá quanto? 0,48 mol de cargas negativas. O que é que eu vou fazer agora, sabendo que em toda solução eletrolítica o número de cargas positivas e negativas serão iguais? Eu vou igualar os dois. Então vai ficar que 3x mais 0,30 é igual a 0,48. Esse 3x vai ficar 0,48 menos 0,30, que dá 0,18. O x vai dar 0,18 dividido por 3, que dá 0,06 mol. Como nós estamos considerando 1 litro de solução, isso está presente em 1 litro de solução. A molaridade que ele pediu aí, ó, é de 0,06 mol por litro. Então, o item que a gente marca é a letra B de bola. Está aí uma questão muito interessante, uma questão do ITA, que inclusive já caiu várias vezes nesse próprio ITA. Em outros lugares, em outras universidades, esse tipo de questão já foi cobrado. Então saiba disso. Nas soluções eletrolíticas, o número de cargas positivas e negativas são iguais, portanto elas são eletricamente neutras, e assim dá para a gente encontrar a concentração de um determinado cátion ou de um determinado ânion que esteja presente na solução, se ele nos der a concentração de todos os outros. Basta você organizar os cátions e os ânions e saber que no final essas cargas positivas e negativas serão iguais. Começaremos já já a questão de número 2.